Jambo, jambo bwana, habari gani? Olá, sou o pastor Kenneth da Missão Internacional Batista Livre e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o trabalho que a missão está realizando junto ao povo Samburu, um povo que mora no Quênia. É um povo semi-nômade que vive na parte norte do Quênia, e essa região é uma região bastante árida, com falta de rios permanentes, com falta de água muitas vezes. Eles têm uma população de cerca de 330 mil pessoas que moram espalhados nessa região semiárida, e eles são aparentados do um outro povo étnico mais conhecido, que são os Maasai do Quênia. São criadores de animais, eles criam gado, cabras, camelos, essas coisas. Então, são seminômades porque, de acordo com a época do ano e com as chuvas, se as pastagens estão melhores em uma outra região, eles vão juntamente com o gado para outras regiões. Quando as chuvas voltam, eles voltam para os lugares onde eles têm casas, onde vivem. Então são bastante nômades. São também um povo de maioria analfabeta. Aliás, a língua deles, o Samburu, só foi colocado por escrito, não tem muito tempo que foi colocado por escrito. E só agora é que está sendo feito a tradução da Bíblia para a língua Samburu. Recentemente concluíram o Novo Testamento e agora estão trabalhando no Antigo Testamento para ter a Bíblia na sua própria língua. Esse povo é considerado um povo não alcançado pelo Evangelho. Não há outro grupo trabalhando na evangelização do Samburu. Então, os Batista Livres estão trabalhando ali já há alguns anos. Uma família que se interessou muito pela evangelização do Samburu começou a fazer viagens, começou a ser anual para fazer evangelismo nessa região, depois 2 vezes por ano. E finalmente, em 2017, foram para lá para morar entre os Samburu. Além desse casal, os Simmons, né, é um casal norte-americano, de missionários norte-americanos que foram trabalhar ali. Temos também uma enfermeira, Vitória, que passou 2 anos ali no Quênia. Ela voltou recentemente do Quênia e está estudando a possibilidade de voltar para lá permanentemente como missionária. E como enfermeira, ela pôde trabalhar nessa área médica. Ela montou uma pequena clínica onde ela atendia as pessoas, porque eles não têm acesso fácil à medicina, teriam que ir muito longe de onde moram para ter acesso a um posto médico ou alguma coisa assim. Então ela montou uma pequena clínica onde estava atendendo os pacientes. Além de atender os doentes, ela também começou a fazer um curso de saúde comunitária com as pessoas, com as mulheres principalmente, para que elas pudessem aprender alguns conceitos de higiene, alguns conceitos de como prevenir as doenças, ajudando então a população daquela região. Como é uma região semiárida, existem períodos em que eles têm muita dificuldade de ter água na região, onde não tem realmente água. Os rios secam e não tem fonte de água. Eles cavam buracos no leito do rio procurando um pouco de água. Então, por causa dessa dificuldade de acesso à água, a missão financiou algumas perfurações de poços artesianos.
É uma região que mesmo quando se consegue água, muitas vezes a água ela é salubre, ela não é boa para se beber. Mas eu acho que, se eu não me engano, de 4 foragens que foram feitas, de 4 perfurações que foram feitas, acho que 3 delas realmente alcançaram uma água a uma profundidade de cerca de 100 metros, alcançaram água que era potável. Então, evangelização tem sido feita nessa área de forma mais intensa, agora com os missionários residentes, desde 2017. Tem havido centenas de conversões e mais de 100 pessoas têm sido batizadas e estão organizando, então, pequenos grupos, pequenos cultos em diferentes regiões onde moram os Samburu, um pouco espalhados, então fazendo esses pequenos grupos nos diferentes lugares onde eles moram. E eles estão utilizando um método de narração de histórias para fazer o discipulado. Logo que se convertem, já começam a ensinar esses samburus, tanto homens quanto mulheres, começam a ensiná-los as histórias bíblicas e como repetir essas histórias bíblicas a outras pessoas para levar o evangelho a outras pessoas. E eles estão usando esse método, então, para espalhar o evangelho para outros povoados, outros pequenos agrupamentos de pessoas. E também um outro método que tem usado é um pouco mais tecnológico. Eles têm gravado uma série de versículos em Samburu em um aparelho de MP3. Esse aparelho de MP3 ele é recarregável pela energia solar e esses MP3 então são distribuídos estrategicamente para algumas pessoas nesses povoados e as pessoas se congregam então em torno desse MP3 e ouvem a palavra de Deus usando esse método. Então esse trabalho tem ido muito bem, agradecemos a Deus por isso e a nossa oração é que logo todo o povo Samburu possa ser evangelizado e possa conhecer a Jesus Cristo.